Olá, eu sou Arthur Ribeiro, aqui no canal My Way to USA, e estou aqui contando para vocês a minha jornada rumo a me tornar um dentista, saindo do Brasil e atendendo aqui nos Estados Unidos. No vídeo de hoje, como eu falei para vocês no videozinho curto ali anteriormente, eu estou aqui nos Estados Unidos e acabei de fazer as provas do meu ANBD. Hoje é dia 2 de julho, dia 3 de julho, e as minhas provas foram no dia 1º e dia 2 de julho. Então eu vou contar um pouquinho de como é que foi essa experiência. No dia 29 de junho, como eu falei no short lá que eu gravei, eu estive lá no centro, na Prometric, mostrei minha documentação, porque tinha toda aquela dúvida a respeito de um cartão de crédito com assinatura, com canetinha, né, no verso do cartão, porque eles pedem uma segunda prova de confirmação de identidade, um cartão de crédito ou débito com a sua assinatura no cartão. E no Brasil a gente não tem mais, né? Eu procurei, fui em vários bancos, conversei com vários gerentes, nenhum banco mais emite um cartão com aquela tarjazinha onde você assina atrás. O único lugar que eu consegui foi na loja da Renner, mas tudo bem, né? Consegui o cartão, trouxe ele comigo, mas acabei usando o cartão que eu tinha da Nomad também e consegui assinar atrás. O meu cartão oficial do Banco Sicredi, ele é metálico, eu assinei e a assinatura saiu, apagou. Então acabou que eu usei o cartão da Nomad aqui mesmo e funcionou, então dá certo. Mas tinha por segurança também a habilitação internacional que me sugeriram que poderia ser aceita aqui. E de último caso, eu iria numa biblioteca aqui em Nova York para poder tirar uma carteirinha de biblioteca com a minha assinatura que seria válido também. Enfim, resolvi isso tudo no dia 29, estava tudo ok. No dia primeiro, eu fui fazer o primeiro dia da prova, o primeiro dia do INBDE. E foram 360 questões, 100 blocos de 100 questões, 100 questões, 100 questões e por último um de 60 questões. Pessoal, tá, vamos falar antes ali como é que é a entrada, né? Então cheguei, mostrei os documentos, eles pedem para tirar óculos, para tirar roupa de frio, ficar só com a sua camiseta, short, levantar a calça para conferir em volta do tornozelo, botar o bolso para fora para conferir dentro dos bolsos. Pegam seu óculos, examinam o óculos para ver se você pode usar aquele óculos ou não, né? Se não tem nada escondido ali no óculos. Pedem para ver dentro da orelha também. E a cada intervalo que você sai, eles fazem essa mesma conferência toda vez. Entrou, saiu, faz a conferência. Esses blocos de questões, entre cada bloco de 100 questões, a gente tem um intervalo de 15 minutos. E em um deles eu tive um de meia hora. Tinha uma lojinha lá, 7-Eleven, ali próximo ao centro de exames. Eu corri lá, engoli um hambúrguer e voltei para fazer a prova. Nos outros intervalos de 15 minutos eu só bebi uma água mesmo, fui ao banheiro e continuei fazendo a prova. E vamos lá, pessoal, o primeiro bloco de 100 questões eu quase desisti. Falei, não, vou ter que ir embora, não tô sabendo nada disso daqui. Foi assustador. Tinham as primeiras 100 questões, é claro, tem uma outra que estava mais tranquila, mas no geral ali foi muito difícil mesmo. Tinha muitas questões que eu perdi muito tempo e é cronometrado, é 1 hora e 45 minutos para cada bloco. Quando eu vi, faltavam mais de 50 questões e menos de 40 minutos. Ou seja, eu perdi muito tempo. Eu segui a dica que deram no YouTube e tudo mais, de fazer um rascunho, eles dão folha de rascunho para você chegar lá e colocar as informações que você acha que são necessárias. Então eu coloquei ordem de erupção de dentes, coloquei a oclusão, qual cúspide toca com qual dente, né, um esquemazinho, um desenho que eles ensinaram lá. E fiquei nessa. Quando eu vi, eu fiquei doido. Falei, 40 minutos para 50 questões. Eu tive que fazer correndo. Fiz correndo, porque é melhor você fazer todas as questões do que deixar a questão em branco, porque em branco você não acerta de jeito nenhum. Mas assim, também não foi vacalhado, né? Eu fui correndo que eu só pensei, não posso perder tempo, e fui fazendo sem respirar. No finalzinho deu uma facilitada, não foi tão difícil quanto no começo. Mas esse primeiro bloco me assustou bastante. Os demais foram todos difíceis, todos. O mais fácil foi o último bloco de 60 questões, onde já começaram ali os casos clínicos. Mas mesmo assim ainda foi um bloco difícil, não foi um bloco fácil também. A impressão que eu tive, assim que eu saí do exame, é que eu não conseguia fazer uma leitura se eu teria uma nota boa ou não. Não conseguia fazer de forma alguma. E eu não sou disso, de ficar falando, de fazer charminho.
Então, se eu achei que eu fui bem, eu falo. Se eu achei que não fui bem, eu falo também. E ali, infelizmente, eu não consegui ter essa sensação. Nem pra sim, nem pra não. Foi, foi muito difícil. Eu só consigo pensar nisso. Foi difícil. Vamos lá, falando sobre o aplicativo que eu usei, o Bootcamp. E os vídeos do Mental Dental. Não caiu mais que nesse primeiro dia de 360 questões, não caíram mais do que 10 perguntas bem semelhantes ou idênticas às questões de treinamento que eu fiz. Não caiu. E eu vi nos depoimentos do Bootcamp que muitas questões estavam lá. Né? Então, assim, isso não foi verdade. Também, menos de 10 questões eram questões que eu falava assim, não, isso aqui não tem como eu responder, eu vou ter que chutar. Menos de 10 questões. E a grande maioria foram questões relacionadas ao tema todo do aplicativo, aos vídeos, muito relacionadas, só que mudaram realmente o contexto, mudou muita coisa. No aplicativo, por exemplo, não tinha muita questão muito específica, assim, ó. Qual que é a tananã, tananã, tananã? Pá, resposta seca e direta. Não relacionada a casos. No Bootcamp tinha muito caso e eu realmente achei que seriam cobrados mais casos, muito mais relação com o paciente do que conceitos. E foram cobrados conceitos. Foi cobrado conceito na prova, bastante conceito. Quando eu estava estudando pelo GPT e pelo Gemini, tinham questões desse tipo, questões conceituais. Isso me ajudou um pouquinho também, a lembrar esses conceitos que eu trabalhei lá nos aplicativos da inteligência artificial. Vim embora meio chateado, né? Tô aqui no Airbnb ainda em Fairlawn. Vim embora meio chateado e pensando já, né? Paciência, se eu não passar, eu tento de novo e é isso, né? R$ 8.000 de novo para fazer o exame. Voltei, fiquei estudando mais um pouco ainda, fazendo alguma revisão de qualquer coisa, que eu já tinha perdido até o parâmetro. Se não estudou, não caiu nada do que eu estudei, por exemplo, a minha colinha lá no meu rascunho, erupção de dente, não caiu uma questão. Uma questão. E é uma coisa que eu tinha dominado, que eu aprendi a fazer ali e falei, pronto, essa aqui eu não erro nenhuma. Né? Nos estudos eu errei bastante, ainda mais dente de leite, que não é coisa que eu mexo. Dente descido, eu errei bastante no começo, mas depois eu estava afiadíssimo para isso. Não ia errar nenhuma questão mais de erupção de dente. Não caiu nenhuma disso. Não caiu uma questão de oclusão. Uma. Tanto que eu fiquei lá, movimento lateral, a cúspide tal, toca com cúspide tal, desoclui cúspide tal. Nada, não caiu uma questão disso também. Então eu perdi um tempão fazendo rascunho para nada. No segundo dia, eu já fui mais tranquilo, né? O primeiro dia eu cheguei tremendo, eu tava tremendo, dá um medo esquisito, uma coisa estranha. Eu tremi, minha mão tremia, segurando o mouse lá pra fazer a prova. Câmera em cima, pessoa passando toda hora, você fechado, todo fechado ali, sei lá, dá uma pressãozinha ali em cima da gente. No segundo dia, então, cheguei mais tranquilo, falei, já tá isso assim mesmo, eu nem sei como é que foi o outro, eu vou fazer isso aqui e pronto. E aí eu assustei com o tanto que foi fácil. Então foram 2 blocos de 70 questões, um intervalo de 15 minutos, que eu praticamente não fiz, só bebi água e voltei. Mas foi muito fácil, eu até assustei com o tanto que estava fácil. A última questão, eu até falei que eu ia lembrar para depois comentar, mas acabei que eu já esqueci também a última questão. Mas a última questão foi algo ridículo, de tão fácil que foi, assim, foi um absurdo. Mas não que estivessem todas as questões fáceis, mas a grande maioria foi muito fácil, né? Tinha uma questão ou outra ali que deu um pouco mais de trabalho, mas a grande maioria foi muito fácil. E é isso. Agora tem que esperar o resultado, que sai de 3 a 4 semanas. O resultado é uma prova só, apesar de 2 dias, mas é uma prova só, onde eu tenho que fazer 75% da prova. Então, segundo dia muito bom, mas foram 140 questões. Primeiro dia eu não faço a menor ideia, e eu sei que estava muito difícil. 360 questões. 75% tem que ser a nota, onde eu já expliquei também, não é 75%, não são 75% de questões acertadas. São 75% da sua nota realmente. E a nota ela é variável, porque cada questão tem um peso. Então eles dizem que quem faz Enem agora mais recente parece que está acostumado com isso, né? Eu fiz Enem em 2000 e
2002, eu acho que eu fiz meu Enem, não era assim, eu acho que o Enem. Então, cada questão tem seu peso e tem questões que não têm valor, né? Já falaram isso também, no próprio edital deles fala isso, tem questões lá que são questões para serem testadas para saber se vão usar ou não em outras provas, ou nivelamento ali desse tipo de questão. Espero que as difíceis que eu tenha achado, as impossíveis que eu tenha achado, sejam essas que eles estão testando que não serão consideradas, né? Então, nessa expectativa aí. Mas, independente de tudo, acho que foi uma experiência muito legal. Dá uma sensação boa de você estar fora do seu país, buscando uma coisa diferente. Nos 2 dias depois da prova, eu voltei andando. E é lindo aqui, gente. É a coisa mais gostosa. Parece que você está em filme, aqueles filmezinhos da sessão da tarde, aquelas vizinhanças com as casas todas sem muro, os carros passando ali, os carros parados, né, na garagem que é na frente da casa, assim, sem muro. Eu ainda vou gravar um vídeo contando de umas 3 experiências de ajuda que eu tive aqui, foram muito legais. Vou só adiantar uma. Eu tava voltando ontem e eu resolvi ir pro lado oposto do Airbnb, porque o GPT me sugeriu um parque lá para conhecer. Fui até esse parque, 2 quilômetros para lá, depois eu tinha que voltar mais 5 quilômetros para cá. Então, quer dizer, 1 quilômetro para lá, então 1 para ir, 1 para voltar, 2, depois mais 5,5 para chegar aqui no Airbnb. Tava morrendo de sede e a minha água tinha esquentado. Ontem fez 39 graus com sensação térmica de 44 aqui, tava cozinhando. E aí eu falei, quero treinar inglês, eu vou bater numa porta de uma casa e pedir água. Mas aí tinha uma mulher chegando de carro e perguntei pra ela onde eu poderia comprar uma água, né? Fiquei sem graça de pedir um copo d'água, mas perguntei onde eu poderia comprar uma garrafa d'água. Ela falou que eu teria que andar muito ainda pra achar que ela ia me dar uma água. Foi lá, pegou uma garrafinha de água mineral lacrada e me entregou. Então, achei muito legal essa experiência e essa foi a menor de todas, foi a menor ajuda, assim. Eu tenho mais 2 casos que ainda vou relatar aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Como eu prometi, eu vou contar certinho o que está acontecendo. Se eu passar, se eu não passar, essa prova não tem nota, então eu não fico sabendo da nota. Eu fico sabendo apenas se eu passei ou se eu não passei. E se eu não passar, eles me mostram um gráfico só indicando aonde foi meu ponto fraco, no conteúdo ali onde foi meu ponto fraco, mas não mostram as questões, não falam nota nem nada. É só para eu me guiar para uma próxima tentativa. Tá bom? Então agora eu vou ficar aqui, hoje dia 3, mais 5 dias passeando. Agora eu tô indo para Nova York, fazer um pouquinho de turismo, né? A gente merece depois de 6 meses estudando direto. Vou passear um pouquinho, relaxar um pouco agora. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você puder, ajude aí curtindo o vídeo, compartilhando com alguém que você acha que pode aproveitar dessa experiência de um dentista tentando revalidar o diploma e se mudar para os Estados Unidos. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aqui no My Way to USA.